O calor do meio da tarde em São Paulo era insuportável, mas isso não parecia afetar Marcos Oliveira. Ele estacionou seu carro de luxo em frente ao banco, com a confiança de um empresário bem-sucedido. Aos 38 anos, Marcos já havia conquistado tudo o que sempre quis, mas nada parecia mais importante para ele naquele momento do que o investimento de 10 milhões de reais que estava prestes a realizar. Ao entrar no banco, o ambiente fresco e elegantemente decorado parecia refletir um mundo distante do qual ele viera, mas ainda assim ele se sentia à vontade. Um segurança abriu a porta para ele, e Marcos, com uma postura firme, se dirigiu ao balcão principal. A gerente, que estava atrás do balcão, o observou com um olhar rápido, quase como se tentasse avaliar sua roupa e postura. "Boa tarde, senhor. Em que posso ajudá-lo?" perguntou a gerente, com uma voz suave, mas marcada por um certo distanciamento. "Preciso falar com alguém do setor de investimentos. Tenho um grande projeto para discutir. Estou aqui para investir 10 milhões de reais", respondeu Marcos sem hesitar, entregando seus documentos com firmeza. A gerente o olhou novamente, desta vez com um olhar mais crítico, e chamou um de seus subordinados. "Um momento, senhor. Vou verificar se alguém está disponível para atendê-lo." Enquanto aguardava, Marcos notou o olhar da gerente fixo em seus documentos. Ele sabia que a confiança no mundo dos negócios se conquista com o tempo, mas de alguma forma sentiu um desconforto crescente. O que ele ainda não sabia era que, por trás daquele olhar, havia mais do que uma simples análise de um cliente. Após alguns minutos de espera, a gerente retornou, agora acompanhada de um homem de meia idade, usando óculos e um terno escuro. Ele se apresentou como Leandro, o gerente do setor de investimentos. No entanto, antes que ele pudesse cumprimentá-lo, algo em seu comportamento chamou a atenção de Marcos. "Você tem todos os documentos necessários para realizar um investimento dessa magnitude, senhor?" Leandro perguntou com uma desconfiança clara na voz. Marcos, confuso, observou o homem com mais cuidado. O modo como ele analisava seus papéis não parecia profissional. Dava a impressão de ser uma tentativa disfarçada de encontrar algo para questionar. "Eu sou empresário, Leandro. Não estou aqui para brincar", respondeu Marcos, tentando manter a calma. Leandro não parecia convencido e, sem esconder o tom sarcástico, continuou. "Só preciso confirmar a autenticidade desses documentos. Não podemos simplesmente aceitar qualquer um que entre por essas portas." Marcos franziu a testa. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Era racismo. Era discriminação. Ele não era o tipo de cliente que o banco estava acostumado a ver. A percepção de Marcos foi imediata. Ele sabia que o tratamento que estava recebendo não era o mesmo que um cliente branco ou rico de uma classe mais alta receberia. O olhar de julgamento, as perguntas desnecessárias, o tratamento frio, tudo aquilo era um reflexo claro de um preconceito que ele não podia mais ignorar. "Está me chamando de golpista, Leandro?" Marcos perguntou, sua voz agora mais firme. "É assim que vocês tratam os clientes que realmente têm dinheiro e fazem negócios?" Leandro, visivelmente desconfortável, tentou se justificar. "Não estou dizendo isso, senhor, mas precisamos garantir que tudo esteja em ordem. O banco tem um protocolo." "Protocolo de discriminação, você quer dizer?" Marcos respondeu, irritado, dando um passo à frente. A tensão no ambiente aumentou. As pessoas ao redor começaram a observar discretamente. A gerente parecia inquieta, sem saber o que fazer. Marcos sentiu seu sangue ferver, mas controlou sua raiva. Ele sabia que precisava agir com mais inteligência, e não apenas com emoção. Marcos puxou o celular do bolso, mantendo os olhos fixos em Leandro. "Eu vou ligar para um amigo meu, que é diretor aqui. Ele vai resolver isso de uma vez por todas", disse ele, com um tom gelado. Leandro tentou disfarçar o nervosismo, mas seu rosto estava visivelmente tenso. "Não acho que seja necessário, senhor. Podemos conversar mais sobre isso." Mas Marcos já havia discado o número de Rodrigo Pimentel, um amigo de longa data e diretor de uma das maiores agências do banco. Marcos sabia que Rodrigo entenderia a situação sem mais explicações. "Rodrigo? Sou eu, Marcos Oliveira. Estou no seu banco agora e, sinceramente, estou sendo tratado como se fosse um criminoso. Eu preciso que você venha até aqui." Rodrigo, sem hesitar, respondeu. "Fique tranquilo, Marcos. Eu estou indo agora." Pouco tempo depois, Rodrigo chegou ao banco. Sua presença imponente fez todos os olhares se voltarem para ele. Quando entrou no ambiente, ele percebeu a tensão de imediato. Ao ver Marcos, ele se dirigiu diretamente a ele, com
cumprimentando com um aperto de mão firme. Marcos, o que está acontecendo aqui? Rodrigo perguntou. Marcos, sem perder tempo, explicou rapidamente o que havia acontecido. Este senhor e a gerente aqui estão me tratando como se eu fosse um golpista, desconfiando dos meus documentos. Isso é inaceitável. Rodrigo olhou para Leandro e em seguida para a gerente. Eu quero uma explicação sobre isso agora, ordenou, sua voz grave. Leandro, agora visivelmente abalado, tentou justificar seu comportamento. Eu só estava seguindo o protocolo, Rodrigo. Isso não é desculpa para racismo, Leandro, interrompeu Rodrigo. Você está tratando um cliente com desconfiança só por causa da cor da pele dele? Isso não tem nada a ver com o protocolo. Tem a ver com a sua falta de profissionalismo e, pior, com seu preconceito. A gerente tentou intervir, mas Rodrigo não a deixou falar. E você não tem coragem de fazer nada? Apenas assistir a esse tipo de tratamento. Você também está demitida. Leandro e a gerente estavam atônitos. Em um gesto rápido, Rodrigo fez uma ligação para recursos humanos, pedindo a demissão imediata dos dois. A tensão que antes dominava o ambiente deu lugar a um silêncio constrangedor. Eu não vou tolerar isso no meu banco. Marcos, você pode contar comigo. Se você quiser investir aqui, nós vamos te receber da forma que você merece, Rodrigo disse, olhando Marcos nos olhos com sinceridade. Marcos, embora ainda abalado pela experiência, agradeceu a Rodrigo. Eu não sabia se seria capaz de fazer algo sobre isso, mas agora vejo que ainda há esperança. Na semana seguinte, Marcos transferiu os 10 milhões de reais para o banco, e ele e Rodrigo firmaram um acordo de longo prazo. Mais do que um simples investimento, aquele gesto de Marcos foi uma lição de coragem e dignidade. A experiência serviu para mostrar que, às vezes, é preciso confrontar as injustiças diretamente, e que a luta contra o preconceito exige não só a coragem de denunciar, mas também a ação decisiva para mudar as coisas. Marcos sabia que essa história não terminava ali. Ela era apenas o começo de uma mudança maior. E para Leandro e a gerente, aquela seria a última lição que aprenderiam naquele banco. A lição sobre o custo do preconceito. Se essa história te impactou e te fez refletir sobre as injustiças que ainda acontecem ao nosso redor, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa, que não apenas emocionam, mas também trazem lições valiosas sobre coragem, respeito e igualdade. Comente abaixo o que você faria no lugar de Marcos e vamos conversar sobre isso. Juntos, podemos fazer a diferença. Até a próxima!